institucional, pela observação da vida republicana brasileira e pelo diálogo permanente com a tradição jurídica e filosófica que moldou o Estado de Direito contemporâneo, especialmente nas famílias romano-germânicas ocidentais. O primeiro ponto diz respeito a compreender o direito como obra da civilização. A ética judicial, meu modo de ver, pressupõe a compreensão do direito como obra da civilização. A magistratura exige, antes de tudo, compreensão profunda do seu significado histórico. A tradição jurídica alemã talvez tenha sido uma das melhores que compreendeu essa dimensão civilizatória. Para citar os clássicos, Jhering já ensinava que o direito não é uma abstração, mas uma luta permanente pela preservação da ordem jurídica. Praticamente a seu lado, mas fundando uma outra escola, Savigny lembrava que o direito nasce da consciência histórica dos povos. E mais recentemente, no pós-guerra, nós aprendemos com Gustav Radbruch que após as tragédias do século XX, a legalidade dissociada da justiça pode converter-se em instrumento de opressão. E ainda mais recentemente, Konrad Hess demonstrou que a Constituição possui força normativa capaz de conformar a realidade social. Passo rapidamente por esses autores, porque eles nos permitem recordar que um juiz não é um mero operador de normas. A magistratura não trabalha com o direito. A magistratura, em meu modo de ver, trabalha pelo direito. Não trabalha com a sociedade, trabalha pela sociedade. Não trabalha para interesses circunstanciais, trabalha para um ideal permanente de justiça. Por isso, o magistrado deve sempre lembrar que sua autoridade não decorre de sua vontade, mas da autoridade das leis, da Constituição e das leis que jurou cumprir. Um segundo ponto é a união inseparável entre direito e ética. Nenhuma magistratura se sustenta apenas na técnica. O conhecimento jurídico é indispensável, mas não basta. A história demonstra que grandes crises institucionais nasceram precisamente, e temos o exemplo disso no século passado, trágico, nasceram precisamente quando a técnica foi separada da ética. Já era num clássico da filosofia, Kant, que se ensinava que a dignidade humana impedia que qualquer pessoa fosse tratada apenas como meio para os fins de outra. O imperativo categórico kantiano que todos conhecemos continua a ecoar nas salas de aula e nas salas dos tribunais no dia de hoje, como uma advertência aos agentes públicos. Segundo ele, devemos agir de acordo com princípios que possamos desejar universais. Para o juiz, isso significa que não existem duas éticas. Não existe uma ética para a vida pública e uma ética para a vida privada. A integridade é indivisível. As crises não se alimentam quando se empresta transparência e idoneidade aos atos praticados, tanto na vida pública quanto na vida pessoal. As pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. E confiança não se decreta. A confiança, como sabemos todos nós, ministros do Supremo Tribunal Federal e aqui ministros do Superior Tribunal de Justiça, a confiança se conquista, não se decreta. Em terceiro lugar, falo da ética da responsabilidade. Como também sabemos, eu estou nesta breve reflexão recorrendo aos clássicos, o próprio Max Weber houvera diferenciado a ética da convicção da ética da responsabilidade. A primeira pergunta, o que eu acredito? A segunda indaga, quais serão as consequências dos meus atos? Na magistratura, ambas possuem relevância.
mas é a ética da responsabilidade que assume especial importância. Cada decisão judicial produz efeitos concretos na vida das pessoas. Cada manifestação pública de um magistrado repercute sobre a credibilidade da instituição. Cada comportamento individual afeta a percepção coletiva do Poder Judiciário. Independência e imparcialidade não podem ser apenas privilégios pessoais. Em quarto lugar, me permito mencionar o desafio republicano aqui no Brasil nos dias atuais. Há, portanto, um tema que merece especial reflexão. Atenção permanente, ao menos entre nós, no Brasil, desde alguns séculos, atenção permanente entre personalismo e impessoalidade. Um clássico da sociologia e da história no Brasil, Raimundo Faoro, em sua obra conhecida por todos os brasileiros, especialmente, chamada Os Donos do Poder, mostrou como a tradição personalista e patrimonialista mudou parte da formação do Estado brasileiro. Veio ao seu lado os ensinamentos do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que identificou a persistência de relações personalistas que frequentemente dificultam a consolidação de instituições que precisam ser verdadeiramente impessoais. A República Brasileira nasceu justamente para substituir privilégios pessoais do império por instituições impessoais, republicanas. Vontades individuais cedem ou deviam ceder lugar para regras gerais. O favor ceder o lugar para a legalidade. Hoje, não apenas no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, a democracia e a república enfrentam novos desafios. O personalismo, o populismo, o patrimonialismo, a hipertrofia da imagem individual e, como disse o presidente Herman Benjamin, a erosão da confiança institucional. Por isso, é necessário reafirmar um princípio elementar. Ninguém está acima das instituições. As pessoas passam, as instituições permanecem. As pessoas passam e as instituições se fortalecem. É em instituições republicanas que podemos, de modo saudável, construir consensos a partir das divergências. Em quinto lugar, me permitam mencionar algo que também é muito caro ao país continental como o Brasil. O Brasil formado de muitos Brasis. Só a Amazônia, 40% do território brasileiro, é um Brasil à parte, como vimos recentemente. E essa, ao menos para nós brasileiros, é uma das lições mais importantes da vida institucional. Tal como o DNA, que em cada célula contém a identidade de todo organismo, cada juiz, em cada rincão do seu país, deve carregar consigo a imagem da magistratura nacional. O singular se faz plural na unidade da magistratura. Cada audiência, cada sentença, cada decisão, cada manifestação pública, cada gesto, tudo comunica, tudo educa, tudo projeta para a sociedade uma determinada imagem da própria justiça. Por isso, a responsabilidade institucional acompanha o magistrado em todos os momentos de sua trajetória e em todos os lugares onde ele estiver. Em sexto item, me permito falar da serenidade, discrição e comedimento. Vivemos, Giuliano da Empoli usou a expressão, vivemos essa colmeia digital, escreveu este belíssimo pensador franco-italiano. Vivemos a era da exposição permanente.
A sociedade digital produz incentivos à visibilidade constante. Mas atentemos para isso. Nem toda visibilidade fortalece instituições. Muitas vezes o silêncio institucional vale mais do que o protagonismo individual. A sociedade espera que o juiz aplique as leis, portanto, observe a Constituição, faça justiça e sirva de exemplo. Como se dizia outrora em todos os rincões do Brasil, o juiz fala nos autos para ser obedecido e fala claro para ser entendido. A autoridade do magistrado, portanto, não nasce da frequência de suas manifestações, nasce da qualidade de suas decisões. Serenidade e discrição, prudência e comedimento são virtudes que produzem confiança. Por isso, cada juiz e cada juíza, nós devemos ser empreendedores da confiança. Em sétimo lugar, me permito rememorar que, em 2008, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 60 no Brasil e instituiu o Código de Ética da Magistratura Nacional. Portanto, 2008, quase 20 anos faz, foi um marco institucional relevante. O Código consolidou princípios fundamentais para a atuação dos magistrados: independência judicial, imparcialidade, transparência, prudência, diligência, integridade profissional e pessoal, cortesia, aperfeiçoamento contínuo, dignidade, honra e decoro. Todos esses elementos significantes expressivos lá se encontram. Inspirado por referências internacionais, entre elas os princípios de Bangalore, o Código de 2008 reafirmou uma verdade simples: a legitimidade do juiz não decorre apenas da investidura constitucional, a chamada legitimidade de entrada, mas ela decorre também da exemplaridade ética, a denominada legitimidade da caminhada. Aquele código reconhece que o magistrado não é observado apenas quando julga, é observado também quando se comporta, quando fala, quando silencia, quando escolhe, quando aceita, quando recusa, quando se afasta de situações que possam comprometer sua independência. Por isso, hoje, nós queremos, nos dias atuais, dar um passo adiante. E por isso, queremos assentar, mais que em 2008, que as virtudes da equidistância e da imparcialidade são pressupostos da confiança do Poder Judiciário. Em oitavo lugar, um desafio especialmente para os juízes do Brasil: olhar o país real. Entendo que a magistratura deve ter os pés no chão e os olhos voltados para os desafios do país. Somos um texto dentro de um contexto. A Constituição não existe no vazio. Ela dialoga com a realidade, com as desigualdades, com as transformações tecnológicas, com os conflitos sociais, com as expectativas legítimas da população. É indispensável para todo juiz e para toda juíza estudar sempre, mas é igualmente indispensável submeter os saberes à contraprova da realidade. Muitos séculos faz, para a advertência que emergiu de Platão sobre as sombras da caverna, num dos famosos capítulos da República. E, traduzindo isso para a contemporaneidade, entendo que o magistrado precisa evitar a prisão das meras abstrações, sem jamais descurar dos deveres de fundamentação racional e sistemática. Os fatos são elementos constitutivos do direito, como ensinou sempre no Brasil, na teoria tridimensional do direito, Miguel Reale. E, portanto, nada nos deve ser indiferente. A dor humana, a exclusão, a violência, a vulnerabilidade. Tudo isso deve ser compreendido sem que se perca
a racionalidade jurídica. Em nono e penúltimo lugar, menciono muito rapidamente a força de nossos deveres. Vivemos uma época marcada pela afirmação de direitos, mas talvez devamos também recordar a frase proferida por José Saramago, quando na fria Estocolmo de 1998, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, disse ele: ao reivindicarmos os nossos direitos, não esqueçamos também de reivindicar os nossos deveres. Portanto, numa época marcada pela afirmação de direitos, vale recordar uma verdade essencial. Ao lutar por seus direitos, não esqueçamos de reivindicar, antes de tudo, os nossos deveres. A magistratura é uma carreira de garantias, mas é também uma carreira de responsabilidades. Independência, imparcialidade, eficiência, probidade, disciplina intelectual. Esses não são valores que restringem a liberdade do juiz. Ao contrário, são condições para sua autoridade moral. Por isso, honestidade e probidade não são meros discursos, devem ser práticas. Não se educa apenas pela palavra, educa-se pelo comportamento. E em 10º e último item, falo da defesa das instituições democráticas e da ética nesse contexto situado. Faço, portanto, uma reflexão sobre o nosso tempo. A erosão da autoridade das instituições republicanas que estamos a vivenciar nos dias correntes pode mesmo conduzir à decadência da política, do direito e da própria democracia. Nenhuma sociedade prospera quando desaparece a confiança nas instituições. Nenhuma democracia resiste quando as regras deixam de ser respeitadas. Nenhum Estado de Direito subsiste quando a legalidade é substituída pela vontade. O papel do magistrado é precisamente impedir essa substituição, impedir a substituição da legalidade pela vontade. Um judiciário fiel às leis, eis o imperativo democrático capaz de resistir ao autoritarismo. A defesa da Constituição não é um compromisso episódico, é um dever permanente. E a defesa da legalidade não é uma escolha, é a própria razão de existir da magistratura. Por isso, para as novas gerações de magistrados, podemos hoje aqui dizer que a vocação, o compromisso e os conflitos convivem. Quem cuida das leis certamente sofre ou sofrerá quando as leis forem mal feridas. Quem protege a Constituição certamente enfrentará incompreensões. Quem busca a imparcialidade suportará as críticas. Mas é precisamente nesses momentos que se revela o sentido da missão inerente à nossa magistratura. Preservar a dignidade do cargo, cultivar a independência, proteger a imparcialidade, honrar as instituições, servir ao direito, porque, afinal, a magistratura, quando terminar este século XXI, não será lembrada pelo brilho individual de seus membros, será lembrada, e espero que o seja, pela confiança que conseguiu inspirar. E não existe legado maior para um juiz ou para uma juíza do que deixar uma instituição mais forte do que aquela que recebeu. Esse é o sentido mais direto da vocação, da palavra beruf, que é o sentido que interpela. E, portanto, permitam, ministro Herman, colegas ministros do STJ, senhores e senhoras convidados, permitam que eu conclua. A democracia e o Estado de Direito não constituem apenas formas de organização política. São, em sentido profundo, condições de possibilidade da própria vida ética na esfera pública.
A ética floresce onde há liberdade, responsabilidade e reconhecimento recíproco entre pessoas dotadas de igual dignidade. Por essa razão, os valores éticos encontram na democracia o ambiente institucional que lhes permite manifestar-se plenamente. Nos regimes autoritários, ao contrário, a ética frequentemente se converte em linguagem de dissimulação. Não raro, conceitos como dever, ordem, estabilidade ou interesse nacional são, no autoritarismo ou nos totalitarismos, são mobilizados para encobrir arbitrariedades, justificar privilégios ou exigir observância acrítica, sem contestar. A moralidade deixa de ser expressão da autonomia da consciência para, no autoritarismo, tornar-se apenas instrumento de legitimação do poder. Em vez da virtude cívica, ali se cultiva a conformidade. Em vez de responsabilidade, exige-se a submissão. A tradição filosófica ensina que a ação ética pressupõe liberdade. Somente um ser livre pode agir por dever e reconhecer o outro como um fim em si mesmo. Onde a liberdade é suprimida, esvazia-se também a dimensão moral da ação humana. A obediência obtida pelo medo pode produzir conformidade externa, mas jamais genuína conduta ética. Também Max Weber, e voltando a ele que citei ao início, advertiu para a necessidade de uma ética da responsabilidade na condução dos assuntos públicos. Tal responsabilidade só pode ser exercida em um ambiente institucional que admita crítica, transparência, prestação de contas e controle do exercício do poder. E abro aqui uma pequena nota de rodapé mental para dizer que, em matéria de controle do exercício do poder, é fundamental também aprofundar esse tema na ambiência das revoluções tecnológicas e no avanço extraordinário da inteligência artificial e do funcionamento das redes neurais, que produzem conclusões por processos normalmente não auditáveis e não suscetíveis de verificação. Fecho essa nota de rodapé mental para concluir dizendo: sem essas garantias, a própria ideia de responsabilidade se dissolve. A história demonstra que os maiores avanços éticos da humanidade estiveram associados à ampliação dos espaços de liberdade, ao fortalecimento das instituições democráticas e à afirmação dos direitos fundamentais. A democracia não elimina conflitos morais. A democracia não demoniza importantes avanços tecnológicos. Ao contrário, a democracia oferece os meios legítimos para que todos esses pontos sejam debatidos e resolvidos. Por isso, defender a democracia e o Estado de Direito não é apenas uma exigência política ou jurídica, é, antes de tudo, um compromisso ético com a dignidade humana, com a verdade, com a justiça e com a possibilidade de uma convivência fundada no respeito recíproco. Essas eram as reflexões. Muito obrigado pela vossa atenção.